Eu sou Rafael Rivera, e seus passos incautos o trouxeram para o canal das criaturas das trevas. A cada vídeo, um pesadelo o aguarda, para agitar seus sonhos e as sombras que o cercam. Obras da insanidade. Howard Phillips. Lovecraft nasceu em Providence, Rhode Island, em 1890 e morreu em 1937 sem jamais imaginar a extensão de sua influência. Em vida, foi um autor marginal, publicado em revistas pulp, vivendo à sombra da pobreza e do isolamento. Após a morte, tornou-se um dos pilares absolutos do terror moderno. Não um terror de sustos fáceis, mas um horror lento, intelectual e devastador, que corrói a ideia de humanidade desde a base. Lovecraft dedicou-se à weird fiction, ao terror sobrenatural, à ficção científica, à fantasia sombria e à literatura gótica. Contudo, reduzir sua obra a gêneros é um erro. O que ele realmente escreveu foi uma filosofia do medo. Após retornar definitivamente a Providence, em 1926, produziu seus textos mais celebrados, consolidando uma visão de mundo fria, materialista e brutalmente indiferente ao ser humano. No centro dessa obra está o cosmicismo, a espinha dorsal de tudo o que Lovecraft escreveu. Sua mitologia, chamada posteriormente de Mitos de Cthulhu, embora ele preferisse o termo irônico Yog-Sothothery, não trata de monstros no sentido clássico. Trata da revelação de que a humanidade não importa. Não somos especiais. Não somos observados com ódio ou piedade. Somos irrelevantes. O cosmicismo sustenta três ideias fundamentais. Primeiro, a insignificância humana diante de um cosmos vasto e antigo, demais para se importar conosco. Segundo, o indiferentismo cósmico. As entidades que permeiam o universo não são más, são simplesmente alheias. Terceiro, o universo incompreensível, governado por leis que a mente humana jamais poderá entender plenamente. E é justamente essa tentativa de compreender que destrói os protagonistas de Lovecraft. O conhecimento, em suas histórias, é uma maldição. A felicidade só existe na ignorância. Pesquisas históricas, genealogias, manuscritos antigos e textos proibidos, como em o caso de Charles Dexter Ward, conduzem inevitavelmente à loucura. Saber demais significa perceber o quão pequeno se é. E essa percepção é insuportável. Outro tema recorrente é o declínio da civilização. Lovecraft acreditava que o Ocidente estava em decadência terminal, e isso se reflete em cidades apodrecidas, vilarejos degenerados e culturas antigas que sobreviveram além do tempo permitido. A ciência, longe de salvar, apenas confirma nossa irrelevância. Astrônomo amador, Lovecraft misturou terror e ciência com precisão cirúrgica, usando matemática, astronomia e geometria não euclidiana para sugerir realidades incompatíveis com a mente humana. Grande parte de suas histórias se passa em uma Nova Inglaterra fictícia, conhecida como Lovecraft Country. Cidades como Arkham, Innsmouth e Dunwich são versões distorcidas de locais reais de Massachusetts, criadas para aumentar o realismo e fazer o horror parecer possível, próximo, quase histórico. Entre suas obras mais importantes estão o chamado de Cthulhu, que cristaliza a insignificância humana. Nas Montanhas da Loucura, uma expedição científica que revela a antiguidade aterradora da vida na Terra. A sombra sobre Innsmouth, onde a descoberta da própria origem leva à perda da identidade. A sombra vinda do tempo, que mistura ficção científica e terror existencial. A cor que caiu do espaço, talvez seu conto mais perturbador, no qual algo alienígena simplesmente destrói tudo ao redor, sem intenção. E o horror de Dunwich, que expõe a fragilidade da realidade frente ao incompreensível. Seu estilo é notoriamente desafiador. Prosa densa, narradores eruditos, poucos diálogos e descrições baseadas em sensações, não em formas concretas. O horror é indizível, inominável, abominável. Não porque o autor não sabe descrevê-lo, mas porque quer que o leitor sinta a mesma impotência dos personagens. Ignorado em vida,
Lovecraft tornou-se essencial após a morte. Influenciou escritores como Stephen King, cineastas como John Carpenter e Guillermo del Toro, músicos, jogos, quadrinhos e até correntes filosóficas contemporâneas que atacam o antropocentrismo. Seu legado não é apenas estético, é existencial. Se a obra de Lovecraft fosse um instrumento, seria um microscópio cósmico invertido. Quanto mais você observa, menos importante se torna. E ao final da leitura, resta apenas uma certeza silenciosa e perturbadora: o universo não se importa, e nunca se importou. Na minha obra, ele tem sede. O protagonista mergulha lentamente em uma espiral de insanidade que o levará ao lado mais obscuro de sua alma. Se gosta de mergulhar em histórias sombrias, mistérios e horrores que desafiam a realidade, se inscreva e venha explorar os segredos mais obscuros aqui no Criaturas das Trevas. E lembre-se que não importa qual seja a tua história, todos morrem no final. Conheça também meus livros. O primeiro de terror é Ele Tem Sede, onde um homem perdido em uma floresta tão silenciosa quanto sinistra segue por uma estrada sem fim, até encontrar um carro, não um veículo qualquer, mas aquele que o conduzirá ao seu próprio inferno pessoal. Leia se tiver coragem de desbravar as sombras, mas não as encare, ou elas poderão encarar de volta.